Olá, tudo bem? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos falar hoje de texto argumentativo. Olá, tudo bem? Estamos de volta com as nossas videoaulas e hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado, que é a produção de texto argumentativo. Por que delicado? Porque hoje é o mais exigido no mercado, né? Principalmente aí nos Enems da vida, e no meio acadêmico não deixa de ser diferente. Por quê? Porque nós, professores, esperamos que você, aluno, consiga colocar no papel as suas ideias e ver se você está conseguindo concatená-las de acordo com o conteúdo. Então, grande parte das pessoas que têm dificuldade de escrever, elas têm a ideia, pensam bem e têm dificuldade de escrita. Essas pessoas, que é uma boa parte, têm dificuldade com técnica. Escrever, gente, não é uma coisa de inspiração. Se fosse assim, jornalista, coitado, tinha que estar sempre antenadinho com a fonte, né? Jornalista escreve todos os dias. Então tem técnicas sim, nós vamos falar sobre essas técnicas, mas é importante, antes de mais nada, ter o que pôr no papel. Porque eu costumo metaforizar da seguinte forma, que escrever, e a pessoa que não consegue escrever, é como se ela tivesse assim com uma náusea muito forte e não tivesse nada no estômago para pôr para fora. Chega a doer, dá um incômodo. E a escrita, quando você não tem conteúdo sobre o tema, dá o mesmo incômodo. Então, não adianta você ter toda a técnica se você não tem conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, antes de mais nada, para você colocar para fora o seu pensamento, você tem que nutrir de informações. Por isso que é importante ler muito, estar antenado das atualidades. E aí, o que é mais importante de um texto argumentativo e que mostra propriedade de conhecimento, né, que vai te embasar no que você está falando, é você ter argumento dos dois lados, né? A pessoa que só consegue, numa discussão, por exemplo, que ela quer defender a sua ideia, vamos supor, eu gosto muito das metáforas de política. Você está numa roda de conversa, as pessoas estão falando sobre política. Se você só defende um partido sem apresentar a positividade dos outros, que você reconhece que partido B, C, D e E tem esses pontos positivos, mas que você escolhe A por causa disso, disso, você não consegue ter um poder de convencimento. Olha como que muda a diferença. Você fala assim, olha, eu estou optando a seguir e a votar no A, porque o B, apesar de ter isso de positivo, ele é assim, o C também, o D. Quanto maior for o seu poder de argumentação, melhor vai ser o seu texto. Então, eu não posso deixar de enfatizar que tem que ter leitura, tem que ter conhecimento de mundo, tem que ter vivência, porque aí, quanto mais você consegue variar, exemplo, para quem faz o Enem, a banca vê com bons olhos uma contextualização histórica. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre as questões educacionais no país, e eu associo a isso ao processo de colonização, como que surgiu o Brasil, por que a sociedade está do jeito que está, olha que diferença de conteúdo, né? Muito mais próprio. Então, assim, não é só essa forma, tem várias outras, mas é muito importante você conhecer. Então, o texto, ele é basicamente dividido em 3 partes, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo mundo já ouviu falar nisso, está careca de saber. Porém, como que se faz isso? Toda redação tem um tema. Então, primeiro, eu falo redação, gente, pode ser artigo, tá? Pode ser um editorial, mas a gente vai falar redação para generalizar, tá? Todo texto que você vai escrever, toda redação, ela tem um tema, você vai falar sobre um assunto. Quando você vai para uma prova, para uma avaliação e te dê um tema, primeira coisa que você tem que entender, título não é tema. Não é para colocar no título o tema que te foi proposto. O título é um resumo do seu texto. A pessoa que lê o seu título, ela tem que imaginar o que você vai falar lá na conclusão. Isso aí eu posso falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá. Vamos supor que o tema da sua redação seja a questão da educação no Brasil. Vamos continuar nessa pauta aí, que é interessante. Porque você acredita, vamos supor que o tema,
Você defende a ideia de que a educação no Brasil é elitista? Quando você vem no seu primeiro parágrafo, você retoma essa frase. Você, não necessariamente com as mesmas palavras, mas você pode dizer, exemplo, afirmar que a educação no Brasil é uma questão elitista é tirar o direito de todo cidadão, como consta na Constituição, de ter acesso ao ensino. Então você volta, refaz a frase. Né? Imagina, você está conversando com alguém, a pessoa te fala assim, você acredita em bullying? Você fala assim, esse negócio de bullying não existe. Então você afirma novamente o que ela falou. E isso mostra, na verdade vai te dar um gancho para você abrir os seus argumentos. E já no primeiro parágrafo, o que você faz? A questão da educação no Brasil é assim por causa disso, disso. Quantos argumentos você apresentar para defender a sua tese, que a gente chama isso de tese, você já fala de cara aquilo que você pensa. O número de argumentos que você usar para isso é o número de parágrafos que o seu texto vai ter. Então vamos colocar, se você acha que a educação no Brasil é uma questão elitista, pelo processo de colonização, pela má distribuição de renda, vamos supor que você vai colocar só esses dois. Você vai fazer um parágrafo explicando a questão da colonização e um parágrafo explicando a má distribuição de renda. Certo? Então você tem a introdução que já de cara fala os motivos que te fazem defender essa tese. Depois você tem o desenvolvimento, que é um parágrafo para cada um deles, e a conclusão. O que essa conclusão faz? Ela tem que apresentar não uma moral de história, mas sim meio que uma solução para o tema. Ou então uma contextualização engajada daquele tema. Então vamos supor, continuando na pauta da educação, você acha que a educação no Brasil precisa melhorar? Sim. Mas é uma questão do governo melhorar? É só o governo que tem que fazer influências? Porque na nossa sociedade tudo parte de 3 eixos, que é a família, o governo e a sociedade como um todo, né? Então sempre procure colocar para um desses eixos um ato para que possa contribuir para a evolução do que você propõe como solução. Ok? Então não tem mistério. É meio que a conclusão é uma solução para a sua tese. Ou como que você imagina que ela vai estar daqui a algum tempo. Mas ela tem que retomar o que foi falado na tese. Beleza? Vou colocar um fluxograma, vou colocar umas informações. Só acessar o SIG e tirar suas dúvidas. Ok? Até a próxima.